E aí? E aí, beleza, Bom Sensei? Tudo na dia, paz? Bom dia. Tudo bom? tudo na paz. E olha, eu hoje comecei o dia com o pé direito, fiz os meus exercícios físicos e aí eu lembrei, o Zé Bittencourt falou para eu fazer o exercício do gato. Aí eu fiz. Tô falando sério, meu cara. Que bom, cara, que bom, mestre. Aí Tá eu vejo ajudando? Seu você tio me tá ajudando? chamando aqui, então eu falei, não, deixa eu fazer o exercício do gato. Aí eu fiquei lá fazendo aquilo lá. É bom, ajuda bastante esse exercício, né? Muito bom, né? É muito. Não, com certeza, muito bom, ajuda mesmo. E assim, desde aquele dia que eu machuquei, eu tô 100% agora, não percebo nada. É só continuar Boa. firme e forte. Isso. Obstinado. Hashtag obstinado. E aí, o que Legal. manda, meu caro amigo? Rapaz, essa semana foi bem legal. A Tina, ela mandou uma dica bem bacana pra gente, que inclusive até entrou agora falando bom dia pra gente. Ela mandou uma dica muito interessante para a gente divulgar também o podcast na Amazon, na plataforma da Amazon. Exatamente, exatamente. A gente tem que fazer isso. Aí eu tentei, só que eu acho que eu dei uma corongada, né? Porque eu pensei que era instantâneo. Aí eu até comentei com ela, falei, você faz o cadastro em instantâneo? Ela falou, é instantâneo. Aí eu fui lá e não achei na plataforma da Amazon. Então provavelmente eu devo ter colocado o site, o URL que eles pediam errado, né? Porque se não subiu. Então, eu ainda não fiz isso, tá? Eu ainda não fiz, e sabe por que que eu não fiz? Uma porque eu dei uma desleixada, mas outra é porque eu tô, na verdade é o seguinte, eu quero fazer uma aula enquanto eu tô fazendo. Aí eu quero Uhum. me preparar para fazer essa aula, porque aí eu já mostro o processo, né? Ah, E, eu, entendi. e com certeza, quando eu vi, eu falei, pô, eu tenho que fazer isso, eu vou priorizar isso, porque tem muita gente já falando, eu mesmo já falei, que colocar na Amazon é uma prioridade. Só que eu não coloquei ainda o Vida nos Trilhos, por exemplo, nem a escola do podcast. Inclusive, eu tenho duas chances para fazer a aula, né? Eu faço uma no Vida nos Trilhos e outra depois na escola do podcast. Só que tem um Legal. detalhe: como a escola do podcast eu vou migrar de hospedagem, que eu estou também fazendo um processo de migração, então eu vou deixar a escola do podcast por um segundo tempo. Mas eu vou fazer, e aí eu já gravo essa aula aí. Vou também bater a cabeça nisso aí. Fica frio. Ah, legal. É porque eu falei, Não, rapaz, é será que tem um. importante. Uhum. É, eu pensei que tinha algum segredinho, alguma coisinha, algum macetezinho mágico. Aí eu falei, Deve vou ser o perguntar. link lá que você pegou, que deve ser o link certo. Porque normalmente é simples. É só você informar o feed. Normalmente. Uhum. Eu não vi como é que é o da Amazon, mas pelo que tenho visto, não tá difícil não. Muita gente já está Uhum. fazendo esse cadastro. Sim, e o feed é aquele endereço que a gente pega na Anchor, né? Que ele coloca lá Que tem o bonitinho e. RSS lá, tal, Isso. né? Esse que é o feed, que é o endereço, como se fosse o CPF, o endereço do seu, como se fosse não. Ele é É o. o CPF e o endereço certinho do seu podcast. Ah, legal, bacana. Era. Então, Uhum. tem que fazer, né? Ah, tem que fazer, beleza, que show. Então vou fazer esse esquema aí. E agora o projeto site, né? Tem que ter o Projeto site. site, projeto site, projeto landing page, né? Estamos que fazendo Você essa. viu, você viu ontem na mentoria o Jorge Mário, a mentoria que a gente faz lá na academia do podcast, toda terça-feira, 19h35, para quem não sabe, né? Uhum. A gente tem é só para quem não sabe, você já sabe, né? É. Para quem não sabe. Ó, quem Inclusive não rola uma sabe, lágrima. exatamente. Quem não sabe, tem uma mentoria toda terça-feira lá para quem é membro da academia do podcast. Mas dá para você assistir, tá gravada. Aí Uhum. o Jorge Mário apresentou uma ferramenta que chama PodPage. Hum, POD Page, de página, page, né? PodPage. legal. Ele é um Sei. construtor de site que é mais específico para podcast. Ah, que legal. E ele é bem fácil de fazer. Tem um plano gratuito básico, mas tem um plano gratuito que o próprio Jorge Mário já fez o site dele lá. É Ah, que rapidinho, da pelo que hora. ele falou.
E o legal dessa ferramenta é que ela já tem uma maneira de você integrar o seu opt-in, sabe quando você cria lá, ó, quem quiser Uhum. assinar o canal, dá o seu nome e endereço, você já Uhum. consegue fazer a integração com o MailChimp. O MailChimp é um serviço de e-mail marketing. Olha E, que bacana. e o MailChimp ele é gratuito até você ter 2.000 contatos na sua lista. Então pensa, dá para começar, concorda? Pô, lógico, Porque com você certeza. tem quantas pessoas na sua lista hoje? Vixe, Você não tem pessoas na sua lista, certo? não Então, tem. então pronto. Você Né? agora tem a meta de fazer o seguinte: testar o Podpage. Se você gostar, já monta o seu site com o Podpage, linka lá o. Aí cria uma conta no MailChimp, já linka, você já vai ficar com uma estrutura básica do seu ponto comercial. Ah, que legal. Porque é podcast com a página, mais um opt-in para as pessoas chegarem e darem o endereço, o e-mail para poder você se relacionar com elas. Ah, Então acho que vale a legal. pena testar isso aí. Ah, vale não, já projeto da semana, fechou. E aí entra lá no Beleza. grupo e agradece o Jorge Mário, aquele que, Povo. que Uhum. desencavou a ferramenta. Olha lá, tem uma pessoa que a Tina passou lá, ó. Segue o link, o passo a passo para a Amazon, pelo link que enviei pelo direct. Ótimo. Beleza, Beleza, eu fiquei valeu, com Tina. inveja agora, Tina. Eu não recebi. Agora eu tô com inveja. Oh, mas eu só queria dar os parabéns mais uma vez, porque assim, o lance da comunidade, da escola do podcast, a sementinha que vocês plantaram tá funcionando muito bem, né? Porque esse lance da comunidade, então, por exemplo, tem a Tina, tem o Sensei Carlos Almeida, tem o Mário que você falou agora, então, tipo, a galera tá se ajudando, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo um ajudando o outro. Isso tá bem bacana, isso tá muito legal, É isso mesmo, né? né? Esse que é o fato de verdade. O que faz a gente ir rápido é a gente estar em grupo. Concorda? Uhum, com Porque sozinho certeza. é difícil, né? E é um trabalho, às vezes, solitário. Porque você está ali fazendo as coisas. Imagina se você não Uhum. conhece ninguém. Agora a gente conhece, então a gente pode trocar ideia. Até eu mesmo fico vendo como é que está um projeto do outro, dos alunos, aí eu fico vendo, nossa, Jefferson, a gente tinha que fazer isso também. Né? Porque Todo são mundo muitas junto. as possibilidades, são muitas as possibilidades. Esse aqui é o segredo da comunidade. Ó, a Tina já falou, Maravilha. está no seu direct, acho que ela mandou para mim também. Vai, para não ter problema, né? Beleza, então Exatamente. vou deixar espaço aí para mais gente aproveitar a oportunidade. Obrigado mais uma vez, eu. Valeu mesmo, Tá Ceci. bom, Obrigado mesmo. valeu, a Valeu, gente vai se falando aí. Até valeu, mais. forte Tchau, abraço. tchau. Muito bem. Tudo bem, meu caro? Fala, É Eder. Bernardo? Isso, Bernardo? exato. Como é que Bom você dia. tá? Tudo Bom certo? dia. Legal. Tudo certo. Você tá falando da onde? Sou de São Paulo, capital, Opa, Zona Norte. Zona Norte. Opa, eu morei na Zona Sul de São Paulo. Que lugar que você morou? Eu morei no. Sabe o aeroporto? Sei? Congonhas? Congonhas? Então, Sim. morava lá perto. Deixa eu trocar aqui, porque o fone tá perdendo aqui a qualidade. Só um minutinho. Tá bom. Deixa eu um negócio aqui também. Tá mó sol aqui, São, calor pa... também. São Paulo tem uma característica legal, porque eu morei em São Paulo até os 27 anos. Minha idade. Tá? Então, eu morei um bom tempo. Eu morei até os 27, porque depois eu vim para Curitiba. Mas eu conheço muito bem São Paulo, porque mesmo assim, depois eu sempre fui muito a São Paulo para visitas comerciais, clientes. Então, eu conheço muito bem. Minha Uhum. família toda tá lá, tudo, né? Mas é incrível que, por exemplo, quando eu falo em Zona Norte, aí eu falo, não conheço São Paulo. É enorme, né? Também entendo. Porque é uma coisa enorme, né? Sim. E se você pensar a Zona Sul, né, que vai até o Largo 13 de Maio, né? Que também é um troço enorme, né? Nossa, tem que saber. Você descobre São Paulo pelas linhas do metrô ao redor. Então, tipo,
Linha vermelha eu conheço pouco, linha azul já conheço mais, linha verde tá ali sempre. É por aí, São Paulo é um bicho. Exatamente. A linha azul eu também conheço bem, né? Bom, era a primeira que existia, né? Sim. E eu andei de metrô quando a Estação da Sé não existia, quando ela Nossa, estava em construção, acredite. Eu lembro que meu pai me levou e a gente passava pelo túnel e ele falava, ó, aqui vai ser a futura Estação da Sé. E a gente via o metrô passando por um túnel onde tinha madeiras, assim, ainda fazendo o término da construção. que legal. Caraca, bem legal. Pois é. Mas e aí, meu caro, qual que é o seu projeto? O que que você está tramando aí? Eu lancei domingo, estreou meu podcast, chama O que que você acha? Aí é um tema tipo, extremamente amplo assim, que a ideia é o quê? É um bate-papo, tem episódios sozinhos também, então eu pego um tema, por exemplo, os episódios que eu lancei, o que que você acha de primeiras vezes, segundas chances, e o terceiro eu fiz com uma amiga minha sobre autoestima. Então, Tá. pega e fala assim, o que que você acha sobre aquilo. Então, estou descontraído, eu não quero trazer, sei lá, especialistas, mas sim pessoas que têm a vivência. Então, pessoas que vão conseguir comunicar um papo solto de acordo com como que elas lidam com aquele tema. Então, vai envolvendo muita coisa. Eu trouxe uma amiga que a gente conta a experiência sobre a questão da autoestima dela e tudo mais. Tem episódio que é para lançar que eu tenho um amigo que joga bola e ele é negro e homossexual. Ele vai falar sobre a questão racial e E de homo, gênero, de gênero também, né? que passa por isso, que é um local que futebol tem bastante preconceito. Chamei um amigo para falar Verdade. sobre espiritualidade e vai em temas assim, tanto papos mais humorísticos, que eu vou falar sobre sei lá, festa de fim de ano, história de carnaval e tudo mais, então vai ficar navegando assim. Aí tá rolando aí. Ah, muito bom. E você lançou que dia? Domingo, Quando foi? Domingo. dia Então 13. já tem um episódio. Quanto? Tem um episódio no ar por enquanto? Tem três. Eu coloquei três para o Três. pessoal saber mais ou menos como navegar. Ter tipo, a experiência da conversa, a experiência que só eu acabo fazendo. Tá. Aí coloquei no Anchor, Spotify, tá nas plataformas ali. Tem no YouTube também, eu coloquei, porque não é todo mundo que tem, sei lá, acesso ao Spotify, paga e tudo mais, e também para achar, fala assim, pô, tá na casa de alguém e fala, ah, nossa, é o podcast ali e tal, já coloca no YouTube, aí coloca só o arquivo de áudio lá e funciona. Sim, Então, sim, com certeza. No YouTube você deixou só o áudio, né? só. Como se fosse um. Tá, Uhum. entendi. Legal. Mas isso aí é bom também, com certeza. É uma outra forma da pessoa te encontrar, né? Sim, total. Quanto mais locais você distribuir, melhor. Então, você já cadastrou então no Spotify, né? Já, É isso, né? sim. Na Apple também? Então, na Apple eu mandei a solicitação, ainda não aceitaram. Tô aguardando, mas tá para rolar também. Ah, não, mas demora mesmo. Às vezes É, demora uma semana e pouco. sim. Eu acho bacana um podcast que a gente também faça entrevista ou conversa com pessoas assim que a gente chama de comum, né? Aham, Que não são autoridades num tema. sim. Porque até essas questões comportamentais, todo mundo vivencia, né? Sim, Qualquer pessoa, eu, você, todo mundo tem uma experiência sobre isso. E às exato. vezes você descobre umas histórias assim muito mais interessantes nas pessoas entre aspas comuns do que nas pessoas entre aspas famosas, né? Exato. E Ou autoridades. para se identificar no assunto, né? E, inclusive, agradecer que a apostila, o e-book ajudou demais. Comecei a seguir, foi bem legal, me deu bastante dica, vi live antes de lançar, fiquei destrinchando tudo lá. Inclusive, até mandei uma mensagem para vocês no direct do Instagram, vocês responderam com aplicativo para gravar presencialmente, porque eu estou gravando presencialmente com as pessoas para manter a qualidade do som, do microfone, que às vezes Sim, a pessoa não vai ter, né, um microfone profissional ou coisa do tipo se não trabalhar com isso, né? sim, Então, sim. eu estou usando o Voice Meter para gravar junto ali já grava direto no Audacity. Ah, Só legal. estou com dificuldade de achar um software que eu consiga conciliar, por exemplo,
colocar os dois fones, né? E aí minha voz sai no fone da pessoa e a voz da pessoa sai na minha voz. Isso eu não consegui achar. Para você escutar a pessoa? É, Ah, entendi. Você está usando que microfone que você usa? chama Fifine. Eu não esqueci a marca. A marca é Fifine, acho que é K alguma coisa. PN, É um microfone USB? é USB. Ah, tá, entendi. Então, é porque na verdade com um microfone USB você escuta, você não escuta a voz da outra pessoa no fone, é isso que você está falando, né? Então, eu não consigo conciliar ao mesmo tempo. Enquanto ela fala, eu escutar e ela escutar minha voz enquanto fala, para ter uma diminuição de ruído, né, e tudo mais. Aí eu comprei até fone separado, assim, para colocar no encaixe, assim, para conseguir ouvir. Aparentemente dá para conciliar mesmo sendo USB no Voice Meter, só que eu não descobri ainda e também não descobri um outro software que dê para fazer. Então, aí talvez o ideal é porque talvez uma mesa de som, né? Aí você conseguiria fazer alguma coisa assim. Porque o que você tem é um microfone e um fone separado, certo? Certo. E aí no computador fica difícil você ligar vários fones, né? É isso que você está falando, né? Exato. Né? Então, eu até tenho, por exemplo, eu tenho um microfone que ele é padrão USB. Eu até vou te mostrar aqui, quer ver? Só um segundinho. Deixa eu pegar ele aqui, só um segundo. Beleza. Isso aí é para você saber o que existe, tá? Tá. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, é um microfone. Ele é do estilo dinâmico. Esse é da marca Samsung. Tá. Deve estar aparecendo ao contrário aí, mas... Então, ó como ele é. Ele tem uma conexão XLR, que essa conexão XLR vai numa mesa de som. Tá? Ele também tem o conector USB. Esse lado é mini USB, aí o outro lado vai no computador. E uma outra coisa legal é que ele tem uma entrada para aquele plug para fone de ouvido. Tá vendo aqui, ó? Então, eu conecto esse cara. Se eu tiver duas pessoas, se eu estiver fazendo um podcast com duas pessoas, eu e o Jefferson presencialmente, eu posso ligar o meu microfone desse tipo num USB do computador, o Jefferson liga o microfone dele no outro USB do computador, e aí eu conecto o meu fone de ouvido aqui e o Jefferson conecta no dele. Aí eu consigo ouvir, entendeu? Entendi. Né? Eu consigo ouvir direto aqui. Eu não sei, eu nunca fiz o teste para ouvir a voz dele aqui, né? Mas eu sei que eu consigo ouvir a minha voz e a gente consegue, ou seja, trabalhar com o microfone. Isso aqui é uma entrada para monitorar a minha fala, né? Sem ela ficar assim, vamos dizer, é uma forma melhor para você monitorar a sua fala, né? Sim, saber como... Então, quer dizer, hoje você está gravando com dois microfones, vocês ficam afastados e vocês não estão usando fone de ouvido, né? Não, tá ouvindo do ambiente. Assim, mesmo. normal, pelo ar, né? Mas Mas assim, tecnicamente também não é um problema, sabe? Sim. Não é um problema. Porque às vezes você vê o pessoal em grupo tudo de fone de ouvido. A questão do fone de ouvido, na verdade, é mais para você escutar melhor as pessoas. Basicamente é isso, né? Exato. Porque a captação, tanto do meu microfone quanto a outra, sempre vai... Concorda que o meu microfone capta a minha voz? Sim. E mesmo que o outro esteja longe, o outro microfone também vai estar captando um pouco da minha voz ao mesmo tempo. Sim. E vice-versa. Então, quando você grava as trilhas, mesmo que você grave em trilha separada, a minha trilha de áudio vai ter a minha voz aqui. Aí a outra trilha vai ter um pouquinho da minha voz também. Porque o microfone acaba captando, não tem jeito. Né? Mas existem softwares que minimizam esse áudio que aparece nas outras trilhas. Né? E na edição dá para você minimizar, né? Sim. Um pouco. Com certeza.
Mas do jeito que você está fazendo, assim, Tá funcionando. Então, tá é funcionando, só um vai capricho, funcionar. entendeu? Só um capricho. É, vai funcionar, legal. E você está hospedando aonde? No Anchor mesmo. No Anchor, É, legal. tá E bem legal. é bem tranquilo, né? E quais seus planos com o podcast daqui para frente? Tudo Então, bem, tá no começo, né? então, tá no começo, eu tô tendo um retorno bem positivo. Até ontem eu tava olhando, tinha 269 plays em todos os negócios e 100 no YouTube de visualização. Então, para ter lançado domingo, eu fiquei bem surpreso, sabe? Na terça-feira já ter tudo isso. Que eu fiz a divulgação, sei lá, no meu Instagram, pessoal, para amigo mesmo. Como que chama então o podcast? O que você O acha? pessoal, o QE que você acha? é meio que abreviado, para dar essa ideia de informalidade mesmo. QE, CE, acha. Ah, QE, QE, acha. Q, QE, né? Duas vezes o Q. CE, de como se fosse abreviado você, e o acha. ah, legal. Depois me manda o direct aí com o nome direitinho, para eu dar Manda sim. uma olhada lá. Ah, Isso. acho que tá aqui, ó. Eu Ah, coloquei tá como... escrito, você colocou aí. Assim é esse é o Você Instagram. acha? Isso. Esse é o Instagram. Legal, né? Aí Aí tem o todos pessoal os pode negócios. conferir. Sim, sim. E meus planos, então, Eduardo, tá... Sei lá, eu tô fazendo por gostar mesmo. Teve muita gente que influenciou, então eu já tenho como material mais de 30 episódios. Entre conversas que eu fiz, assim, eu consegui construir bem para não fazer algo sufocante, né? Tá. Então, a ideia é seguir nessa, ficar trocando essa ideia mesmo. Aí, se der para, sei lá, futuramente questão de monetização e tudo mais, beleza, mas eu não fico pilhado nisso, não. Tô fazendo por gosto mesmo. E por ser bem informal, não, quero chegar até tal local. Não, quero que pessoas diferentes ouçam, faça sentido para elas, seja um momento de descompressão e vamos nessa. Não, bacana. E como é que é o seu processo de edição? Você faz uma edição ou você procura editar o mínimo possível? Como é que você está fazendo? Eu edito no Audacity. Quando eu faço sozinho, eu já faço uma introdução, aí solto uma vinhetinha que tem, aí começo a gravar. Aí eu faço redução de ruído, normalizar a altura, compressor, o processo de autoduck para a vinheta de fundo ficar bem leve. Aí Legal. faço isso, não coloco tipo efeitos lá de palma, coisas assim, para ser. Porque numa conversa normal ninguém vai ficar aplaudindo você ou assobiando, É qualquer verdade. coisa, né? É Então, verdade. deixo mais natural. E quando eu faço com alguma pessoa, o que eu faço? Eu, antes de gravar, passo mais ou menos o assunto, né, para não ficar a pessoa, sei lá, envergonhada. Eu falo com ela assim, ó, não fica preocupado se você ficar falando, se derrubar alguma coisa, você edita. E antes de gravar, eu falo, ó, sua voz está saindo desse jeito. A gente conversa, a pessoa percebe como tá a voz dela, eu vejo como tá a minha também, e falo, bom, dá para seguir. Aí depois é o mesmo processo de edição. Entendi. Legal. Você no Audacity está usando o ajuste de LUFS, Não. de loudness? Então, isso aí depois dá uma olhada lá. Tem normalização e também tem um negócio que chama LUFS, LUFS, LUFS. Uhum. Isso é o ajuste de loudness. Se você olhar uma live que eu tenho lá no YouTube, que é a live 34, onde eu falo cada ícone do botãozinho do Audacity, eu explico o que é. Tá. E lá eu explico o que é os LUFS. E agora eu vou explicar o que é para você e por que isso é importante. Você já deve ter aquele tipo de sensação, você está escutando um podcast, aí quando você passa a escutar um outro podcast, muda, às vezes você percebe que de um para o outro tem uma diferença de volume. Tem. Às vezes acontece até com rádio. Às vezes você vai numa rádio, outra uma tem um volume maior, outra menor. Sim. Existe uma padronização no mercado, e é uma padronização internacional, que podcast tem que ter um loudness médio de 16, que é menos 16, tá? Esse que é o nível médio. E o Audacity, na última versão, saiu com um ajuste automático para deixar o seu podcast, todo ele com os menos 16. Legal. E aí as plataformas, como por exemplo a Apple, principalmente, ela exige que seu podcast fique nesse padrão.
Não que ela vá tirar do ar, né? Às vezes a gente vê, mas eles só ficam lá vendo, né? Eles vão priorizar o podcast que está dentro de um padrão. Por quê? Porque é desagradável. Você está ouvindo um podcast, aí de repente você está numa playlist lá de podcast, passa para um outro, aquele volume estourando. Aí passa outro, aquele volume baixinho, que você tem que apertar lá o volume. Aí você muda para uma rádio e estoura o volume. Exato. Então dá uma olhada lá que aí você vai poder ver como é que funciona esse ajuste de LUFS lá, que o Audacity tem na última versão, tá bom? Sim, com certeza é bom, porque você não sabe que rumo que vai tomar a conversa com a pessoa, né? Às vezes ela dá uma gargalhada, se empolga no assunto e aumenta tudo, ou fala muito baixinho, então, né? Ele faz isso, ele dá um ajuste geral, né? Mas ele mantém o volume geral do seu podcast dentro desse volume padrão, principalmente para quando uma pessoa estiver ouvindo o seu podcast, ou ouvir o meu, ou ouvir de outra pessoa, se todos estiverem dentro dos 16, a sensação de volume que ela vai ter vai ser igual. Sim. Muito ela bom. não vai ter desconforto de ouvir, não vai precisar ficar ajustando o volume lá. Legal. Mas é isso aí. Bela dica. Beleza? Valeu. Show de bola. Então tá bom. Então muito sucesso aí com o seu podcast aí. Tá Valeu. bom? Obrigado pelo papo, pelas ajudas aí. E estou acompanhando aí sempre. Tá bom. Obrigado aí. Valeu. Um abração. Falou. Tchau, tchau.